Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200 Mais, o podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Que eu trago pessoas para compartilhar suas histórias, desafios e estratégias para crescer no mundo dos negócios. Nosso objetivo, te mostrar que é possível crescer e escalar negócios na área da saúde, que você pode construir a sua liberdade profissional. No episódio de hoje eu tenho o prazer enorme de receber a doutora Andréia Salles, que é dentista cirurgiã, dentista. O currículo é enorme, senão eu ia gastar o podcast todo falando. Então eu resumi: mestre em educação, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital e da Digital Society Academy, autora de um livro que inclusive eu tenho, estava no lançamento, CEO do grupo Andréia Salles. Um prazer enorme ter você aqui comigo hoje, amiga. Mais do que amiga, é paciente, é minha dentista. A gente tem uma história aí de bastante tempo, né? E estou muito feliz de ter você aqui hoje para a gente compartilhar um pouco sobre empreendedorismo. Eu fico muito feliz pelo convite, muito feliz de ter a oportunidade da gente fazer uma roda de conversas, né, uma troca. A gente tem essa via aí que eu chamo de bidirecional, né, onde a gente começou você cuidando de mim, depois eu cuidando de você, então nós nos cuidamos, isso, Isso. os laços fraternos, os laços de amizade, eles só Se complementam a nossa fortalece. força toda aí. E além de tudo, temos esse mais uma conexão, que é a questão com o empreendedorismo, com o crescimento na área da Sim. saúde. E então, muito obrigada pela Que oportunidade. bom. Admiro muito você, toda a sua energia de construir, de transformar, de nunca parar. Isso. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, que eu sempre abro os nossos episódios com essa pergunta, é: se você tivesse que resumir a sua jornada empreendedora com uma frase, qual seria essa frase? Bom, eu acho que eu não tenho uma frase para falar, assim. Eu acho que eu tenho algumas palavras que elas norteiam todo o meu caminhar. E eu acho que a mais forte de todas é inquietude. Eu sou uma pessoa inquieta. E essa inquietação, ela me levou para vários caminhos e para muitas descobertas, né? Você começou falando do meu currículo, e eu sempre falo que eu tenho um currículo acadêmico, mas eu gosto muito de um currículo informal. O formal todo mundo já conhece, eu sempre gostei de estudar, mas o meu currículo informal, ele traz características minhas, que são a minha alegria, minha facilidade de conectar pessoas, de gostar de fazer isso, né? Eu sempre falo que eu tenho um mantra que eu digo que a vida é movimento, e eu vivo nesse movimento por curiosidade, por inquietação. É o que eu ia te perguntar, se a inquietação que você trouxe tem a ver com a curiosidade, tem a ver com estar de certa forma insatisfeita, não numa conotação ruim, mas de sempre querer mais, de sempre querer diferente. O que seria essa inquietação? Eu acho que não tem esse lugar de não estar bom e querer outra coisa. Eu acho que a gente vai abrindo, expandindo a nossa mente, a nossa vida para dimensões que a gente não conhecia. Então, eu acho que o fato de eu ser curiosa, de estar sempre procurando coisas novas dentro da odontologia, né? É importante eu pontuar que eu sou cirurgiã dentista, eu amo ser dentista, e ser empreendedora é uma conquista através da odontologia, né? Mas eu realmente gosto de estar sentada atendendo o paciente e sempre pensando em soluções onde eu possa mudar a vida do paciente. Então, esse meu lado inquieto, ele me permite sempre estar questionando se isso que eu estou fazendo é o melhor, se tem algo melhor. Então, eu estou sempre em curso, em congresso, né? Eu sou estudante, né? Aos 54 anos, eu comecei um doutorado, né? E eu estou no meio do doutorado, e, e tem sido uma das melhores escolhas da minha vida, um caminho de inúmeras descobertas, e que vieram também através da minha
Inquietude. Inquietação. Inquietação, inquietude. Eu Inquietude. sou uma pessoa inquieta e curiosa. Isso aí, maravilhoso. E já que você acabou descrevendo a sua jornada com uma característica sua, quem era a Andrea antes de começar a empreender? Então vamos pensar, a Andrea jovem, Andrea na faculdade de odontologia. Quem era essa Andrea e o que que mudou na sua forma de pensar, de agir, depois que você se tornou, além de dentista, uma empresária? Olha, eu acho que eu nasci empreendedora. Eu nasci empreendedora porque eu lembro de mim sempre fazendo essas conexões, sempre eu era monitora da sala, eu era organizadora das turmas, do amigo secreto, das gincanas. Então eu sempre lembro de mim com as pessoas, porque eu sempre gostei muito de gente, eu gosto muito de estar com as pessoas. Já numa posição de liderança. Eu vou te dizer que eu já tinha uma liderança, mas não tinha nada disso estruturado. Sou uma Sim. líder e estou indo. Naturalmente, eu era a primeira. Eu era a primeira a chamar a turma, né? Isso tem um lado bom, isso tem um ruim. Então, tinha já os meus seguidores, meus apoiadores nesse momento. Mas eu lembro de mim sempre dessa forma, sempre com muitos amigos, em todas as fases da minha vida, escola, faculdade, cursinho. Eu fiz cursinho à noite, fiz escola, sou aluna do período noturno, sou estudante de odontologia do período noturno, né? E eu acho que tem uma questão que naquela época, eu me formei em 1996, você não tinha tantas universidades, né? E eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Eu não tinha a menor condição de. Não tinha ninguém que custeasse a minha universidade. Então eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. E nunca isso foi um problema. Minha vida inteira sempre foi assim, com múltiplas tarefas. E então eu tinha que empreender, porque também o curso não foi um curso muito caro. Então eu sempre gostei de vender. Então durante a faculdade eu vendia blusa, eu vendia sapato, eu vendia chocolate. Eu sempre gostei dessa parte de vender. E logo que eu entrei, eu já comecei a participar de todos os congressos, de todos os eventos onde aconteciam os finais de semana. Então eu sempre gostei de demonstrar um produto, de explicar aquele produto, de como ele funcionava. Então era um jeito de eu estudar, de eu saber um pouco mais daquele equipamento e de estar em contato com as pessoas. Então, eu tenho um amigo agora, coincidência, eu vou para um congresso na Itália o mês que vem e vou encontrar com esse amigo, que é um dentista excepcional, que cresceu muito no mundo todo. E eu tô falando aqui com você e tô lembrando de eu trabalhando com ele há mais de 35 anos atrás, num congresso, a gente ainda criança, demonstrando produtos. Enfim, então eu acho que eu já nasci empreendedora, só que eu fui melhorando, porque eu saía fazendo, né, as coisas, né? Saía comprando, saía fazendo, e os erros, né, me levaram para situações mais estruturadas do meu lado empreendedor. Já que você puxou esse assunto vendas, você colocou aí, né, que já fazia parte da Andrea, de quem a Andrea era na época de faculdade, que você vendia algumas coisas até para ajudar a custear Uhum. a sua formação. Hoje, vendas ainda é um tabu na área da saúde. Profissionais médicos, dentistas, enxergam isso como um desafio, ou como um Uhum. problema, como algo ruim, ou como uma conotação ruim. E muitos não crescem justamente por essa dificuldade com vendas. Como Uhum. que você enxerga? Você que já era vendedora antes, para você foi muito difícil? Foi uma chave que você teve que virar para, é diferente vender um doce, vender alguma coisa para alguém e vender um tratamento odontológico? Como você enxerga vendas na área da saúde? Bom, primeiro eu sempre vendi soluções. Sempre vendi soluções e continuo vendendo soluções ainda hoje, né? Então eu precisava conhecer aquele material, aquele produto, aquele curso, aquela estratégia. Então, por exemplo, se eu fosse vender um instrumental clínico,
eu precisava saber como que aquele instrumental ia mudar a minha vida, né? Hoje eu sempre falo que qualquer investimento que você faça, ele tem que reverter, tem que transformar, impactar qualitativamente a vida das pessoas e a sua vida. De alguma forma isso já vinha lá dentro de mim. Então eu não vendia algo por vender, fosse uma blusa, fosse um instrumental, fosse, por exemplo, eu organizava a lista de materiais na faculdade. A gente gasta muito, tem um investimento muito alto durante a Sim. faculdade. Então eu fazia a lista de material de todos os alunos, quase todos, e eu ia brigar por preço nas dentais. Então eu já tinha lá o meu bid e falava, olha, a gente paga tanto por isso. Ah, não podemos chegar, então a gente não compra. Então tinham várias dentais, então eu sempre gostei de negociar e negociava bônus para todo mundo. Então, sei lá, uma caixa de alguma coisa, outra caixa de alguma coisa, com os meus amigos de universidade. É, isso faz parte da minha essência. Então, para eu vender uma solução clínica no consultório, primeiro, eu tenho que conhecer ela do começo ao fim. Segundo, a minha vida não é baseada em publicidade e propaganda. Minha vida é baseada em evidências científicas. Então, a minha prática ela é baseada em ciência. Então, eu sou uma pós-graduanda, uma doutoranda, passei a minha vida inteira estudando, fiz inúmeras especializações, pós-graduações para usar a ciência norteando aquilo que eu faço. E eu me capacitei. Então hoje eu vendo a minha propriedade intelectual, o meu conhecimento, e eu não tenho nenhuma dúvida quando eu estou vendendo aquela solução que ela é a melhor solução para aquele caso. Você Tá? confia nisso, né? Eu tenho Você certeza acredita no que você absoluta, vende. Então é muito absoluta. mais fácil vender aquilo que você acredita, né? Exatamente. Então, eu acho que a venda, para mim, está atrelada ao conhecimento. Então, muitas vezes a gente se depara no dia a dia, às vezes um paciente pergunta, mas não tem um outro material? E eu sempre falo, eu não vendo materiais, eu vendo soluções. Exatamente. A solução para o seu caso, eu entendo, pelo meu conhecimento, que esse é o melhor caminho. Então, eu aponto, tento mostrar aquilo que é o melhor. Então, quando você já tem esse conceito internalizado, a venda é consequência. Eu gosto muito de falar, não sei se você vai concordar comigo, que o nosso paciente, ele compra a gente. Ele não compra a substância, o medicamento, o procedimento, ele compra a gente. Ele compra aquilo que ele confia no que a gente fala, Isso. na solução que você propõe, ou seja, primeiro o seu entendimento do problema dele é a solução que você propõe. Porque se ele conhecesse tudo e entendesse tudo, ele não precisaria de um profissional especializado para isso. Se ele precisa é porque ele não conhece. O conhecimento quem detém somos nós profissionais. Então, qual o sentido da gente ter receios e bloqueios de vender exatamente o que a pessoa busca, o que ela precisa, que é o conhecimento e a solução, né? Porque não adianta eu ter todo o conhecimento e falar, e o paciente senta na minha frente e eu falo tudo que eu conheço, mas eu não transformo em solução para ele enxergar e ser palpável. Ou seja, o que ele precisa é entender como ele melhora. Exatamente. E aí, se a gente chega nesse ponto, a venda ela vai fluir, vai acontecer. Eu acho que as pessoas buscam esse lugar de confiança, de soluções, né? E do lado do profissional, né, o médico, o dentista, primeiro ele tem que estar capacitado. Eu acho que eu não tenho nenhuma deficiência de liderança, de conhecimento daquele assunto que eu estou vendendo, né? Que eu estou propondo para o meu paciente. Eu estou propondo uma solução. Essa solução eu tenho certeza absoluta que é a melhor para ele. Para isso, eu me preparei. Então, eu sempre pergunto, né? Quando alguém me fala, poxa, como que você fez tal coisa, tal situação? Eu digo que eu venho construindo isso. Eu falo, você construiu isso? Então, isso passa pelo autoconhecimento. Então, se eu olho para mim e penso que eu estou com uma consulta muito rápida, que eu deixei de fazer alguma coisa, todos os dias eu tento me inspirar em Santo Agostinho e vou lá olhar aquilo que eu poderia ter feito melhor hoje, né? E tento, num próximo momento, não ter o menor problema de ligar para um paciente e falar: olha, hoje eu estava corrida, acabei não te dando toda a atenção que você merecia,
vamos marcar uma consulta um pouco maior para essas últimas dúvidas eu te tirar. E eu tenho total abertura com o paciente. Então, eu não gosto muito de uma parte, aqui está meu departamento de vendas, meu departamento comercial, meu departamento financeiro. Não. Eu sento com o paciente, eu converso, a gente tem propostas, a gente tem soluções para chegar naquilo que ele precisa e o que a gente Eu pode. também gosto e faço exatamente do mesmo jeito. Porque eu acho que isso também faz parte. Quando a gente. E aí, não é nem uma questão de empreendedorismo ou não. É uma questão de ser humano, né? Como você lida com dinheiro, com finanças, com falar sobre soluções financeiras para você e para o outro. E se você consegue lidar com isso de uma forma muito natural, você também vai conseguir levar esse assunto de forma natural para o seu paciente, para o seu cliente. Eu fiquei aqui pensando assim, eu vejo que muitas pessoas, acho que elas têm dificuldade com vendas na área da saúde, e eu enxergo que um dos motivos pode ser porque pessoas começam a fazer coisas pelo dinheiro. Eu vou começar a oferecer essa solução porque tá todo mundo oferecendo e dá dinheiro. E ela não construiu algo em cima daquilo, um conhecimento. E aí, quando você vai conversar, você vê que é raso o conhecimento que ela tem e a confiança que ela tem naquilo. Ela simplesmente está querendo vender porque ela percebeu que está, de alguma forma, todo mundo vendendo. Mas ela não tem um conhecimento que ela não confia. Ela não compra aquilo. Então, se você não compra a venda, ela realmente não vai ser algo natural, né? Tem toda essa situação, sim, para ser pensada, mas eu acho que, de um modo geral, a gente teria a justificativa que as universidades, no momento que a gente fazia a graduação, não nos preparou para a gente ser um empresário, para ser um dono de negócio. Então, quando eu vi que nós tínhamos essa dificuldade, né? E eu tive essa dificuldade também como dona de negócio, porque você é o seu financeiro, você é seu comercial, sua publicidade. No começo eu presa, né? Você é tu. Seu marketing, e você precisa, e você faz tudo, você recebe o paciente, você atende o paciente, ou seja, né? E eu tenho uma característica muito centralizadora. Às vezes me ajuda, às vezes me atrapalha. Então, o autoconhecimento entra no teu personalismo e você, olha, preciso melhorar nisso, preciso melhorar nesse ponto. E eu fui buscar ajuda, né? Melhorar os processos. Então, uma formação técnica muito refinada e apurada e em construção, porque eu vou continuar estudando enquanto eu viver, focada na minha área, mas eu também fui descobrir outras coisas, né? Em outras áreas do conhecimento. Sim. Então, quando eu fiz o mestrado em educação, foi porque eu fui professora universitária durante mais de 15 anos. E eu precisava entender as necessidades, né? Eu construí uma escola, hoje eu tenho um centro de treinamento. O que eu preciso saber em educação para chegar na pessoa que busca a minha consultoria, que ela quer que eu a ajude a conquistar novos caminhos na vida. Então, eu fiz o mestrado em educação. Faço treinamentos em várias áreas da psicologia, da psicanálise, para entender primeiro para mim entender os meus comportamentos, né? E para tentar entender o comportamento do outro, alinhar expectativas, as minhas expectativas, as expectativas do outro, e entender que são processos. Então, a amplitude, a esfera que o profissional da saúde precisa conhecer, ela vai muito além da saúde. Do conhecimento técnico adquirido na especialidade, né, do esse é um dos pontos, Perfeito. né? E eu acho que hoje a gente tem uma necessidade enorme, né? O consultório, eu acho que a gente vai falar disso em algum momento, eu sou muito fã da tecnologia, né? Mas eu ainda acho que essa relação humana, esse one-to-one aqui, ninguém supera. Substitui, ninguém supera. Então, a gente tá precisando ser ouvido, a gente está precisando de escuta mesmo, né? Todos nós aqui, da gente ter esse momento de estar focado nas necessidades do outro, naquilo que você pode fazer pelo outro e sair de uma robotização que ela tem sua função em determinados canais, mas
para a nossa relação paciente-profissional, a gente ainda precisa da escuta. Eu falo assim, a tecnologia ela já está substituindo muita coisa e vai ser cada vez mais, mas eu acho que ninguém quer substituir a humanização e o lado humano de uma conversa, de um toque, de ouvir, de alguém olhar no seu olho. E então, sim, esse com certeza é um diferencial muito grande. Eu acho que de duas vias, para o nosso paciente que recebe esse acolhimento, esse olhar humano, esse atendimento humanizado, e para quem, enquanto profissional empresário, entende do comportamento humano, né? Eu acho que nesses dois aspectos. Eu queria te perguntar, assim, em toda o que a gente está conversando aqui, dá para perceber que realmente a Andrea, desde sempre, se enxerga como uma empresária, mas foram várias etapas que você foi construindo. Na odontologia, saiu da faculdade, qual foi o momento que você começou a empreender? Por que que isso aconteceu? Assim, qual foi o contexto? Foi uma necessidade? Foi alguma coisa que você planejou? Simplesmente aconteceu? Foi um empurrão? Como que foi o início disso? Bom, eu tenho sempre tive essa cabeça de trazer o melhor para dentro da minha clínica, sempre. Então, a gente vai fazer uma restauração estética. Então, eu queria ter a melhor resina, a melhor técnica, o melhor fotopolimerizador, o melhor laser, o melhor equipamento que me garantisse os meus processos. Só que o melhor equipamento sem uma técnica ele não adiantava nada. Então, eu penso que hoje os grandes nomes do Brasil e fora do Brasil, eu passei por uma formação com todos eles. E isso eu fui construindo ao longo dos anos. Então, eu perdi as contas já, né? Mas quem quiser meu currículo Lattes está lá para saber tudo que eu já fiz na vida, que de vez em quando até eu mesma esqueço algumas coisas. Mas cada um me fez ver uma situação nova, né? Olhar o dente de uma outra forma, olhar aquela condição que ele apresenta de uma outra forma. E nessa busca pelos equipamentos, pelas soluções, eu fui encontrando, eu fui empreendendo. Então, por exemplo, eu comecei como endodontista. Endodontista é um dentista que faz tratamento de canal. Então eu já tinha um diferencial, porque como toda profissão, existe alguma coisa naquela profissão que a maioria dos profissionais não gostam de fazer. Correm, né? Na odontologia é a endodontia. E eu sempre gostei. E foi uma escolha, né? Eu me formei, já trabalhava como assistente de um professor meu, professor Colese, no consultório dele, e já fazia especialização no curso dele. Então, eu já emendei a graduação com a especialização. Acabei a graduação, colei grau dia 10 de janeiro, dia 15 de janeiro eu já estava na especialização. Então, primeiro ponto, quando alguém me pergunta, vá se especializar. Ah, mas eu não preciso de um tempo de experiência clínica para ir? Não pare de estudar. Não pare de estudar. E escolhi uma disciplina, né, que me dava portabilidade, que são termos que nem existiam naquela época. Então, eu tinha a minha malinha, onde eu montava todos os meus kits de endodontia e eu oferecia os meus serviços para os meus colegas. Então, eu não tinha consultório, eu não montei meu consultório próprio, não tinha recursos para montar. Então, cada dia eu ia para um consultório. Então, um dia eu estava na Zona Norte, outro dia na Zona Sul, outro dia na Zona Leste, outro dia na Zona Oeste, um dia de manhã num lugar, à tarde em outro. E eu não tinha carro, eu fazia tudo isso de transporte público, terminava o consultório do colega, lavava todo o meu material, autoclavava, lavava pronto para outro dia. E eu fui indo, e foi assim que eu construí um nome muito forte como endodontista, e as coisas foram evoluindo. Da endodontia eu comecei a fazer a restauração, a prótese, que eu sempre gostei de tudo na odontologia. Se você perguntar o que você não gosta, não tem. Eu gosto de absolutamente todas. Por isso que eu acho que hoje eu tenho uma clínica multidisciplinar, com odontologia integrativa, onde a gente passa por todas as especialidades, porque eu gosto de tudo. Então, um exemplo, eu fiz uma pós-graduação em implantodontia, mas eu não faço implante no consultório. Mas eu fui fazer justamente para poder conversar com meu colega implantodontista e a gente decidir juntos aquela posição daquele implante, aquela situação.
Então, esse interesse, essa curiosidade pelos equipamentos, pelos materiais, foram me deixando empreender. Então, na sequência, eu comprei um motor elétrico, quando começou a ser a endodontia, o preparo mecânico automatizado dos canais, eu já tinha o primeiro equipamento. Sabe o que é interessante, assim, da sua história? É que você não ficou parada esperando as coisas acontecerem, né? Porque geralmente a pessoa se forma e fala: eu não consigo agora montar o meu consultório, não consigo comprar uma cadeira do dentista, eu não consigo comprar os equipamentos, então eu vou esperar ou vou trabalhar para alguém para um dia conseguir. E às vezes essa pessoa nunca consegue, esse momento nunca chega. Não, você pegou, começou a empreender de uma forma simples, ou seja, adquiriu um equipamento que pudesse ser portátil, ou seja, que você pudesse ir e vir e levar o seu serviço, que é um serviço que muitos dentistas não querem fazer pelo que você está dizendo, ou seja, teria uma alta demanda em outras clínicas, mas você não ficaria presa trabalhando para Isso, um único exatamente. local, você poderia ter várias opções e oportunidades, e isso te possibilitou também, acho que, enxergar várias coisas e fazer escolhas até ter o seu momento, o seu espaço. Muito, Mas, muito então, fantástico. hoje ainda continua valendo isso, né? Hoje eu tenho um endodontista que é um colega, um menino novo muito bom, tem vários colegas muito bons, mas como a tecnologia também chegou muito forte na endodontia, a gente tem tudo montado no canal, então tudo é muito mais previsível, muito mais rápido, muito mais ágil, né? Mas o conceito continua o mesmo. Então, quando chegou um momento que eu montei o meu consultório, mas eu não montei o meu consultório e deixei de fazer a endodontia nos consultórios dos colegas. Eu fui diminuindo. Mas da especialização, eu já fui para uma segunda especialização, terminei a especialização, fui para uma outra pós-graduação em prótese, depois eu fui para uma outra implante, eu fui emendando. Então, eu sempre tive uma atividade acadêmica como estudante, fazendo pós-graduação, fazendo aperfeiçoamento. Já tinha virado estagiária primeiro, né, na universidade. Depois eu fui contratada como professora e já tinha atividade no consultório. Montei o consultório. E fora isso, eu tinha uma clínica que eu não conseguia sair dela por todos os motivos do mundo, porque eu gostava muito, porque a gente sempre teve uma relação muito forte e eu não me via nem longe deles, nem eles longe de mim, onde eu só fazia tratamento de canal. Daí, o que eu fiz? Construí um sucessor, que é outra grande dificuldade que a gente tem na vida. Então, há 20 anos atrás, eu comecei lá a construir um sucessor, explicando tudo para ele, fui passando os casos, até que chegou um momento que aí eu tinha o jogo meio que invertido. Eu já estava na minha clínica montada, estruturada, meu consultório. E aí, se o colega quisesse que eu atendesse algum paciente, ele mandava para o meu consultório. Eu fazia no meu consultório e voltava para ele, que também funcionou isso durante anos. Mas a gente, nesse modelo, a gente também entende que o paciente quer fazer tudo num lugar só, né? Exato. A gente está falando de São Paulo, não é Sim. só São Paulo. Eu acho que é uma questão muito nossa, assim, cultural nossa. Então, quanto mais a gente puder. É uma questão, acho que, de comodidade, de confiança também que o paciente acaba de Concentrar. escolha, né? E você sabe que tem uma coisa interessante aqui no cenário atual, né? Uma coisa que eu acho bem importante. Durante. O mundo vai mudando, né? Os conceitos vão mudando, eles vão e voltam. Eu acho muito interessante a sociedade, né? 1998, 99, 2000, a gente está falando, a nossa vida, a vida do profissional, ela era muito especialidades. Então, quem que eu era? Eu era a Andréa Salles, endodontista. Eu nunca gostei muito disso. Então, eu sempre já fazia parte de restaurações, como eu contei para você, já fazia prótese, já fazia várias outras atividades multidisciplinares. Mas isso era uma coisa meio que proibida, assim, era feio você falar isso. E eu nunca tive esse medo. Então, quando alguém me A gente é apresentava muito assim, parecida em muita ah, coisa. essa é a doutora André, ela é endodontista, mas ela também faz um pouco de restauração. Falava até mais baixo.
E eu falava, não, eu sou endodontista, mas eu faço a restauração do dente tratado endodonticamente. As pessoas esquecem que você só é endodontista porque você é dentista antes, né? Isso, Você só é um cirurgião vascular porque antes você é médico. Você só é um isso. gastro porque antes você é médico. Então, a gente não perde os outros conhecimentos. Não perde, mas eu sempre quis também pontuar que hoje, né, passado 25 anos, né, ou é o máximo hoje você ser um profissional é, multidisciplinar, onde você tem abordagens multidisciplinares, porque o que chega na tua clínica são pacientes com múltiplos problemas, né? Na verdade, a gente tem uma abordagem de o paciente como um todo. O paciente não é um dente, o paciente é um todo. Ele é uma causa da fratura daquele dente. O dente fraturado é uma consequência. Então, hoje a gente trata muito as consequências, os danos que foram causados, às vezes, por outros problemas. Então, se você tiver uma pessoa que só pensa, né? Você vai no especialista de mão, aí você tem um problema no polegar, mas eu não trato polegar, eu só trato o indicador. Exatamente. Então, a coisa começou a ficar tão, né, assim, separada que não faz sentido para mim. E para mim também não faz. E eu acho que é exatamente esse aspecto e esse questionamento que dificulta muito a vida do paciente. Pensando no paciente, pensando no profissional, pode até ser maravilhoso, porque cada vez que eu me especializo mais, eu só trabalho com aquilo que eu mais gosto. Exemplo, né? Com o dedo indicador, por exemplo. Porém, pensando no paciente, no aspecto do paciente, ele é um paciente que tem múltiplos problemas, que toma um monte de remédio. Às vezes ele já tá cansado de cada lugar que ele vai, alguém passa um outro remédio para ele tomar e ele fica perdido e ninguém entende de tudo que ele faz e não se conversa sobre todos os aspectos que é integrado do ser humano. Né? Ele nunca teve uma escuta, né? Nunca alguém ouviu e entendeu e se posicionou para ajudá-lo, né? Então eu acho que hoje essa visão, né? Então, um exemplo, né? Como eu faço muitas reabilitações, e reabilitação são tratamentos completos de toda a boca, você precisa entender de múltiplas situações. Então, a gente faz discussão de casos clínicos numa mesa como essa, numa TV como essa, projetando os casos e estão os colegas reunidos para aquele caso. Muitas vezes, presencialmente, um ou dois, e os outros todos à distância. E no passado, a coisa acontecia assim. Por exemplo, o implantodontista falava, a gente vai colocar esse implante aqui porque é aqui que tem osso. Quando chegava na hora de colocar a prótese, por que colocou o implante nesse lugar? Não tem nada a ver esse lugar. Então, hoje a casa, é eu quem construo a casa. Aqui, o dente, o planejamento é esse, a gente faz um planejamento guiado pela face, respeitando a análise facial daquele paciente, totalmente personalizado, e a gente vai discutir com os nossos colegas periodontistas, implantodontistas, cirurgião bucomaxilo, onde que ele vai colocar o implante, porque o dente vai ficar nesta posição. Esse exemplo que você trouxe aí de eu vou construindo a casa me fez pensar de uma forma que eu acho que fica muito simples, né, para quem não é da área da saúde entender. Pensa numa casa que vai ser construída. Exatamente. Aí o engenheiro não conversa com o arquiteto, que não conversa com o paisagista, que não conversa com o decorador e com quem vai fazer os móveis planejados. Todos eles querem fazer tudo de forma independente, só sabe aonde é o terreno e ninguém vai conversar sobre nada. Imagina se essa casa vai ficar pronta e de pé no final, né? E aí entra um outro ponto. Quem é a equipe, o teu time que você construiu? Porque vocês precisam falar as mesmas linguagens. Então, você não precisa você precisa de um profissional especialista atualizado. Porque se você fez especialização há 10 anos atrás, a maioria dos protocolos não é mais utilizado. Então, eu costumo dizer que eu passo em consulta médica, escolho os meus médicos, olhando o currículo acadêmico dele. Quero saber que congresso que ele foi, onde que ele esteve, o que ele produziu, onde ele está envolvido, qual é a linha de pesquisa dele, porque todo mundo tem que falar a mesma conversa. Se eu visitar um profissional que o último congresso, o último curso que ele fez faz 5 anos, ele está totalmente desatualizado. Ele pode ser um excelente clínico, mas os processos eles mudaram totalmente. Não é que eles mudaram, eles são atualizados, né? E existe uma questão
que a clínica, ela chega sempre antes da ciência. Então, tem muita coisa que a gente está vendo clinicamente como problema, e a ciência daqui a 6 meses, 8 meses, 10 meses, começam a sair estudos, e ela vai dar direcionamentos para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Tá ali com aquele paciente Tá explicando isso atento, para ele, tá antenado, exato, atento, porque a ó. clínica ela é soberana, né? E você fala assim, Exatamente. ó, a gente ainda não tem um Um fechamento consenso, né? científico, um consenso sobre isso, mas já tem vários estudos nessa área, porque clinicamente a gente já tá vendo isso, isso e isso, então provavelmente isso vai se confirmar nos próximos estudos. E aí entra muito uma coisa que eu queria te perguntar, que é essa questão do seu movimento na educação, na inovação, na tecnologia. Né, você fala que o seu mantra é movimento. Por que isso é tão importante para o empreendedorismo, André? E assim, como que, da sua visão, isso ajuda um empresário a crescer, um médico, um dentista? Por que é tão importante esse movimento? Eu acho que você precisa, de vez em quando, desorganizar os seus processos. E você vai encontrar pessoas na vida que vão te ajudar a desorganizá-los e para que você possa reorganizá-los, né? E de tempos em tempos, você vai vendo que isso naturalmente acontece na nossa vida. Então, várias desorganizações já aconteceram na minha vida, elas acontecem o tempo todo. E eu acho isso ótimo, porque ela faz você se mexer e você olhar para tudo isso. Então, como eu sempre fui envolvida com educação, né? E aonde que chega a inovação? Primeiro, ela chega na escola, porque as empresas elas querem ir para as escolas, elas querem ir para os congressos, né? Eu, em média, faço de 5 a 8 congressos por ano, sendo congressos nacionais e internacionais. Hoje eu tenho a possibilidade de palestrar em alguns congressos, mas eu sempre tive muito envolvida, sempre coordenei meus estudos, né? Assino muitos periódicos, hoje como doutoranda eu tenho acesso a todos os periódicos e eu estou vendo os principais papers, tudo que vem saindo, e eu fui observando sempre esse movimento da tecnologia e colocando ela no meu consultório. Então, por exemplo, uma inovação que eu acho que foi fantástica na minha vida e que ela fez muita diferença foi quando eu troquei o meu raio-x convencional por um raio-x digital. Puxa, mas por que você fez isso? Bom, primeiro, pensando, sempre vou dando check naquilo, né? Vendo. Nunca é o bom e o ruim, são vantagens e desvantagens, que a gente sempre pesa para o paciente, para a clínica, para os profissionais. Então, do ponto de vista para o paciente, eu tenho uma dose de radiação infinitamente menor do que a convencional. Ele tem sustentabilidade porque eu não tenho mais processamento químico, né? Eu não jogo revelador fixador. Eu tenho uma imagem instantânea na tela do meu computador. Se eu precisar repetir ela 1, 2, 3, 4 vezes, 10 vezes, eu posso fazer isso na hora. Então, era uma mudança tão grande na clínica, entre eu fazer uma radiografia e eu ter o resultado dela na tela no passado, era de 5 a 6 minutos, dando tudo certo, né? Os colegas dentistas que ouvirem essa conversa vão entender o que eu estou falando. Uma caixa de revelação de radiografia, ela é uma das condições mais insalubres dentro de um consultório, né? Então, não tem porquê. Se você já tem uma solução, você tem um sensor que você coloca, diminui a radiação para o paciente, diminui o teu custo no longo prazo, é sustentável e te traz um resultado, Não, e pode. outra coisa, e melhora acho que de várias formas, né? Porque A você tua não. comunicação. Exato, você não precisa ter aquela radiografia impressa, guardada, e se Não. perdeu, aí você faz o que faz de novo. E não, vai ficar ali armazenado de forma digital. Você O sempre que precisar, você processamento consegue consultar, ver de novo. ninguém mais É quer uma outra ficar. facilidade, né? Totalmente. Então, eu falo que quando eu mudei, sempre quando eu vou dar aula, alguém quer saber dos novos equipamentos, dos scanners, das fresadoras, que a gente vai falar disso, eu falo, começa olhando, Pro simples, né? olha para o seu modelo de negócio e olha o que faz sentido. Será que não faz sentido primeiro você ter um raio-x digital do que você ter um scanner? Quanto tempo você vai economizar? Eu, como endodontista, são 5, 7 radiografias por sessão. Então,
põe 5, 7 radiografias vezes 4, 3 minutos, né? Isso ao longo de um dia, ao longo de uma semana. Então você ganha tempo, tempo é vida. Então eu sempre olhei para isso. Então a tecnologia, ela também foi entrando conforme as minhas necessidades, né? E houve um momento o dentista ele é 100% dependente do trabalho do ceramista, do técnico. E eu tenho um ceramista fantástico, fantástico, um amigo, que a gente tá parede com parede juntos. Mas ele não trabalha só para mim, ele tem todos os clientes dele. E esse fato dele não trabalhar só para mim, e isso é o normal, é a rotina, e eu querer entregar soluções imediatas, então, por exemplo, o paciente precisa reconstruir um dente inteiro. Então, eu não tinha como oferecer todo o ecossistema de 7 sessões que foi no passado, numa única sessão. Então, já tinha melhorado a endodontia, já fazia numa sessão única, já reconstruía o dente, mas eu tinha a prótese. Então, eu fui pensando em como eu poderia melhorar. E ele sempre foi uma pessoa muito também pensando em soluções para melhorar o laboratório. E nós viramos essa chave de ir para os chamados fluxos digitais de trabalho no mesmo momento juntos, né? O que muita gente falava, as pessoas não entendiam isso. Mas para que você vai fazer? Você não tem um laboratório do seu lado? Tenho, eu vou continuar tendo. Ah, mas você não vai mais trabalhar com o laboratório? Continuo trabalhando com ele. Nossa afinidade aumentou, a gente continua fazendo muitas outras coisas juntas. A questão é que eu demorava 7 consultas para fazer um procedimento. Porque vai e volta, testa, vai e volta. No passado era assim. Hoje já não seriam 7, mas você precisaria pelo menos de umas 3 consultas, né? Então, quando a gente fala que a gente deixou de moldar, de fazer uma moldagem convencional para fazer uma moldagem digital, todo mundo que já foi moldado, que colocou aquela massinha na boca algum dia, sabe o quanto que aquilo era chato. Sim. E aí, além de tudo, né, vamos pensando no tempo e em tudo isso. O paciente chegou, estava sentado, anestesiado, 3, 4 horas de consulta para preparar tudo aquilo. Daí você molda tudo, moldava 2 vezes para não ter erro de ter uma ou outra. Essa moldagem, ela tinha que ser desinfectada, ir para o laboratório. No caso, meu laboratório era do lado, mas a maioria das pessoas é via motoboy. Manda para lá, tem que esperar ele produzir um modelo em gesso, daquela forma. E aí, 2 dias depois, ele te ligava e falava, doutora, falhou uma moldagem, precisa remoldar. Começar do zero de novo. Do zero. Não faz sentido, não fazia sentido. E aí entra numa questão de a tecnologia economizando tempo, né? Tempo e vida, ela economiza vida. Eu penso assim, vamos ver o que você acha sobre, mas acho que pelo que você falou aí, né, até na hora de escolher, pensa no seu modelo de negócio, que faz sentido para o seu modelo de negócio. Eu penso assim, a tecnologia, para o empresário, ela precisa economizar tempo. Se ela economizar tempo, você dá um check nessa tecnologia. Ela precisa aumentar custo, aumentar margem ou reduzir custo. Se ela fizer um dos dois, dá um check. E o outro é a questão do modelo de negócio. Ela precisa ser simples e simplificar a vida no seu modelo de negócio. Se ela for complicar a vida, não faz sentido. Mas se ela for simplificar, e no caso da radiografia, quantas vocês tiravam, quantas vezes, olha quão trabalhoso era, e ela simplificou isso. Então, se você dá esses checks, você pode decidir, né, te ajuda na tomada de decisão qual tecnologia você investe ou não. Exato, isso é para tudo, isso é para tudo. Eu acho que quando você olha, sei lá, a gente não tem um modelo de ter uma recepção no meu consultório. A gente tem, hoje, às vezes, até por conta de ter crescido um pouco, às vezes tem uma pessoa no front desk, mas é difícil a gente ter alguém o tempo parado todo. Ali o tempo todo. Então, todo mundo tem múltiplas tarefas. Então, assim, você investir num equipamento que te, num circuito de câmeras, que te possibilite acionar a porta, fechaduras automáticas, os sistemas de segurança da clínica, ponto. Resolveu a questão de ter uma pessoa a mais só para fazer essa atividade. Nós digitalizamos todos os prontuários, todos os prontuários. Eu não tenho um papel, não tem papel no meu consultório.
Isso foi uma briga, tá? Chegou um momento que eu tirei os bolsos dos uniformes dos colaboradores, porque é tanto apego no papel que a gente tem e na caneta, que eu pegava papelzinho nos bolsos de todo mundo. Que queria anotar alguma coisa ali para depois anotar no prontuário. Passar limpo. Eu sei bem sabe? como é. Eu não sei. Não existe isso. Não existe isso. Já Então, vi muito não isso. tem papel. Nós temos papel para enxugar as mãos e papel nos banheiros. Ponto. Não tem papel, é tudo feito de forma digital. Então, os prontuários são feitos dessa forma, digitalizamos todas as fichas. Nós tínhamos pacientes de muitos anos, levamos quase 5 anos para digitalizar todos os prontuários. E às vezes é até um desafio porque a gente tem o paciente também, que às vezes não está preparado para isso e quer que você imprime alguma coisa para ele no papel, ele quer que a receita ou que o pedido diz É um papel. Quer um papel, né? Parece que se você não dá um papel e manda digital para ele, é como se não existisse aquilo. No começo eu acho que tinha mais, acho que agora... mas agora as pessoas estão... É uma questão, exato, é uma questão da gente insistir, ter paciência com esses que não entendem, explicar e mostrar a vantagem e benefício. E insistir que uma hora todo mundo se adapta. Né? Hoje nós fizemos um treinamento na LGPD com toda a equipe, com toda a clínica, com todos os nossos parceiros, todo mundo, todos os dados sensíveis do paciente são todos resguardados. Nós temos tudo isso guardado em nuvem, temos um servidor próprio. Então, se eu acesso o prontuário completo do paciente em qualquer lugar do mundo, pelo meu celular ou sobre qualquer situação. 100%, muito. Uma radiografia, né? Um exemplo bobo. Ontem eu estava medicando um paciente, fazendo uma receita e em vez de eu dar uma posologia ele queria de 875 para tomar só 2 por dia, eu tinha feito de 500 miligramas para tomar 3 ao dia. Falei, não tem problema. Então, do meu celular eu já editei, fiz, mandei. Então, tudo isso que aconteceu, obviamente que a pandemia acelerou algumas coisas, e foi um diferencial enorme a gente estar digitalizado na pandemia, porque nós não tínhamos... Você não teve que fazer isso da noite para o dia rápido. Os processos já estavam bem acelerados. Então, a tecnologia... Eu tenho uma clínica 100% tecnológica, com muito orgulho, muito orgulho. Mas eu digo que a tecnologia só faz sentido se ela transformar e impactar qualitativamente as pessoas, os procedimentos. Então, olha para o teu modelo de negócio. Isso me serve, isso não me serve. Né? Se inspira, não se espelha. Exato. Assim, não adianta você, nossa, que fantástico a tecnologia do colega, então vou adquirir. Tá, e vai ser funcional para você, vai ser útil, vai te agregar valor de tempo, de retorno financeiro, de simplificar os processos no seu modelo de negócio, senão não tem porquê. Né? E, Andréia, assim, na sua jornada, a gente está falando de muitas coisas boas aqui da sua história, mas a gente sabe que o empreendedorismo é desafiador. E qual que você considera o maior erro, ou um grande erro que você cometeu ou passou por ele, mas principalmente o que esse erro te ensinou? Porque eu acho que os erros são muito bons, principalmente quando a gente aprende, né, com eles. Qual que você considera o maior? Bom, eu tenho um contexto para isso, né? Que eu nunca quero parecer arrogante, não é? Mas é um conceito do Nelson Mandela que ele sempre... Uma frase que ele diz, eu nunca perco, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, isso me colocou num lugar de não olhar fracassos, olhar os aprendizados. Então, várias coisas não deram certo. Várias coisas não deram certo na primeira, na segunda, na terceira vez. E eu não olho... Eu olho assim, putz, isso fracassou, isso não deu certo. Numa conversa aqui boa, conversando com o meu time e com a minha equipe, a gente tentou fazer isso, não deu certo, eu viro rápido. Eu não penso, não fico lá atrás. E não tem apego também de não tá dando certo, deixa eu... E nem que eu sou teimosa, quero as coisas do meu jeito, faço isso, mas eu rapidamente me recomponho, me adapto a uma nova situação. Então, eu posso ter planejado qualquer situação, mas eu costumo dizer que eu não entro num negócio despreparada. Isso acho que nosso trabalho na área da saúde, eu tenho sempre um plano B, um plano C acontecendo, e eu nunca entro despreparado. Nunca entro.
Então, eu penso em todas as possibilidades daquele negócio, daquela situação. Agora, existem coisas no dia a dia. Por exemplo, você comprar uma determinada equipamento, uma determinada solução e ela não se mostrar tão prática no dia a dia. Ela gerar mais um processo do que menos processos, né? É, mas eu acho que até isso você vai olhar e falar, ó, naquele momento eu olhei para isso dessa forma, achando que isso ia resolver e não vai. Então, hoje eu vou te falar que tem uma coisa que eu me arrependo muito, muito, foi de eu ter tido muita resistência em mudar todos os processos do consultório digitalizando. Eu tinha uma resistência. Porque a gente tem muito apego às caixinhas, às caixas de modelo. Por exemplo, todo dentista tem uma parede que ele guarda um monte de modelos. Para quê? Para nada. Para nada. Porque se o paciente voltar daqui um ano, a boca dele já não é mais daquele jeito, aquilo lá não é daquela forma. Então leva para casa, monta uma coleção, mas não para o negócio, né? Não. Seja um colecionador na vida. Então eu fui jogando aquilo, lixo foi indo, até que chegou um momento Mas a onde gente é apegado mesmo, né? fui tirando tudo. Então eu acho que primeiro tá aberta para o novo. Mas não é para o novo sair, onde o vento está soprando, vai fazer, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer, não. O que serve para a minha vida? Então, vai lá, conhece esse produto, conhece a jornada dele, conhece as funções dele, e pode ser que, de repente, o desfecho primário que você está pensando, ele não aconteça, mas acontece tantos outros desfechos secundários você fala, quando que eu imaginei que eu ia usar isso para fazer tudo isso, né? Se abra com os colegas, vá visitar os colegas, faça curso, porque a gente tem uma mania também, né? Dentista só conversa sobre odontologia. Não tem jeito. E médico Só sobre medicina. Então a gente sai, se encontra, então, sei lá, bota um time e assim, tem briga. Quem fala que todo mundo tem um caso. E a coisa mais comum do dia é o colega vir ter um caso para discutir, e isso faz muito parte da nossa rotina. Então, eu acho que é você olhar, então, falar para você, ó, eu me arrependo de não ter entrado antes, né? Hoje eu tenho uma fresadora que é a minha máquina de fazer dentes. Eu me arrependo de não ter comprado ela antes, de ter sido resistente para algumas mudanças, mas elas também aconteceram no momento que tinha que acontecer. E a gente vê que mesmo você, que é extremamente inquieta, aberta ao novo, do movimento da tecnologia, resistiu por um tempo. Então, eu acho que é assim, a gente tem algumas coisas que, de certa forma, a gente vai ter um pouco mais de apego, às vezes apego a uma pessoa, né? Você deu o exemplo da clínica que você demorou a conseguir sair. Desconectar. Às vezes a gente vai ter apego a algumas pessoas, alguns funcionários, mas são etapas e são fases que chega um momento que você aprende a não mais ter apego a funcionário. Então, são ciclos, né? A gente vai construindo, se construindo também no meio dessa jornada empreendedora. E o que você pode falar assim para um médico, um dentista que está começando a empreender, um profissional de saúde que quer se destacar né, como empresário, ou seja, quer ter um negócio que destaca, o que ele pode fazer? O que alguém pode fazer para se destacar no mercado, para não ser mais um e não fazer mais do mesmo? O que alguém pode fazer para se destacar? Eu sempre pensei que eu não queria ser mais um na multidão de dentistas, né? Então, eu sempre pensei que todo mundo tem um pouco... Cada um tem o seu sal, né? Existe aquela coisa... Você vai fazer esses cursos de liderança, de marketing, que é isso que todo mundo quer vender para você. Você entra num corredor de um congresso, todo mundo quer vender um monte de coisas para você. Mas eu digo que você vai ter que olhar, vai para o teu autoconhecimento e pensa em algo que você possa fazer que ninguém vai fazer como você. Né? Que eu chamo de... que o marketing chama de unique selling proposition. Só você que vai vender. É uma coisa que só você consegue fazer aqui. E eu fui criando coisas onde muitas pessoas fazem, mas fazer como eu faço, sou eu quem faço. Então, eu falo que eu trouxe para mim, chamei a responsabilidade para mim, né? Eu gosto muito de futebol, sempre gostei muito de futebol.
Então eu sou aquele cara que entra e falo, eu vim para resolver. Então eu chego para resolver, eu não chego na indecisão. Primeiro, eu chego sempre para resolver. E tem coisas que só eu faço. Então hoje eu vendo soluções que facilitam a sua vida de forma financeiramente viável para que você consiga resolver aquilo. Então, ninguém quer ir. Todo mundo quer ir ao dentista. Ninguém quer ir ao dentista. Na cadeira de dentista, não. Ninguém quer. E eu já falo que você realmente tem uma solução que muda isso, porque você hoje tem uma tecnologia que não dói a limpeza, que não dói, que é muito mais confortável. E sempre, para mim, sempre foi terrível, mas realmente nisso daí você inovou muito. Já fazendo uma propaganda. Fazendo uma propaganda. A gente trouxe a mais moderna profilaxia que existe no mundo, uma tecnologia suíça, com água aquecida. Se a gente pensa que a simples limpeza já é um terror, imagina o restante. Exatamente. Mas então eu tenho investimento na pesquisa dos materiais e naquilo que eu posso oferecer. Então eu te ofereço soluções que não tem outro lugar para você fazer aquilo daquela forma. Então pensa naquilo que você faz, você possa fazer de uma forma que você que a pessoa queira voltar para fazer, como você quer voltar para fazer uma outra limpeza comigo. Vamos pensar assim. Segundo, esteja preparado. Eu me preparo eu vivo dentro de um consultório todos os dias, o tempo todo. Eu vivo dentro de um consultório há 44 anos que eu vivo dentro de um consultório. Então, a minha vida é odontologia. Então, toda a escola, a consultoria, tudo que aconteceu, os outros braços que a empresa tomou, eles vieram todos de necessidades dentro da odontologia. Então, efetivamente, eu respiro odontologia. Então, prepare-se, esteja preparado na tua formação profissional, na tua formação pessoal. Então, por exemplo, eu já fiz fonoaudiologia, eu faço inglês, e para enxergar italiano, as oportunidades também, né? Porque se terapia, você não está preparado, você não vai enxergar as oportunidades. Exatamente. Ela não chega, oi, eu sou uma oportunidade. Isso. Esteja preparado para essas. Então, tudo aquilo que você puder melhorar em você, e seja muito interessante para você. Eu sou uma pessoa interessante para mim. Eu acho que eu tenho uma conversa que eu gosto da minha conversa, eu gosto de estar comigo, eu gosto de falar de um livro, eu gosto de pessoas interessantes. Eu acho que uma vida, né, Contado Caligares fala isso, né? Uma vida feliz é uma vida interessante. Então, faça do seu trabalho um lugar interessante. Eu vou muito feliz trabalhar todos os dias. A gente tem inúmeras questões, inúmeras demandas. Então, eu acho que vai por aí. E um ponto chave para o empreendedor é entender que para você ganhar dinheiro, você precisa colocar dinheiro. Então, o teu paciente, ele está de olho no teu banheiro, se ele está limpo, se ele está sujo, se a torneira está limpa, se está suja, no teu papel, no teu perfume, no teu café. Todos os detalhes da sua clínica são importantes. Então, às vezes, você vai num profissional, pensa em cada um de nós. Você chegou na recepção, o dentista já tinha uma fama de só ter revista velha no consultório. Depois da pandemia não tem mais nem revista, ainda bem. Ele olhou alguma coisa diferente, né? Então, por exemplo, na minha clínica tem uma TV bem grande na recepção, mas não passa TV aberta nenhum programa. Passa viagens, passa lugares interessantes para você conhecer no mundo. Por quê? Porque eu gosto de viajar. Então, meus pacientes sabem que eu amo viajar. Então, tem lugares, tem histórias a respeito disso. Então, alimenta aquilo que você quer construir. E se você não colocar dinheiro, você não vai fazer dinheiro. Quero juntar R$1 milhão. Coloco R$100 numa aplicação hoje. Nunca mais coloco. Você não vai juntar. Então, para você fazer dinheiro, vai saber colocar dinheiro. Eu quero fazer 500 mil. Quanto que você investe para fazer 500 mil? R$5 mil. Não faz sentido. Não faz sentido, a conta nem fecha, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas esse equipamento é muito caro, né? Eu falo, não. Depende do que você entende como caro ou barato. Caro para mim... O equipamento, por si só, sozinho, pode ser caro, porque ele não vai fazer nada sozinho também. Você tem um investimento. Então, eu sempre olho onde você investe o seu dinheiro e eu sempre invisto e eu sempre conto para o meu paciente que eu estou investindo.
Então, os meus pacientes já estão acostumados a chegar no consultório, qual que é a novidade que tem? Faltar, tem uma novidade. Acabei de voltar de um congresso agora, né? Eu ainda não tive tempo nem de sintetizar as informações, mas a gente viu muita coisa interessante e é muito interessante, né? Eu fui para uma feira, né? Para os colegas aí que eu posso deixar algum aconselhamento, uma sugestão, uma inspiração. Existe uma feira, né? Que é o IDS, International Dental Show, que acontece a cada 2 anos na Alemanha, e é uma feira que, olha a dimensão, tá? 2.500 expositores, 150 mil participantes, 64 países. É muita gente. São muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Então, essas empresas, elas estudaram mercados, elas estudaram produtos e elas pensam nas soluções para os próximos 2 anos. Né? As tendências para os próximos 2 anos, né? Me lembra até depois a gente conversar uma coisa de tendência, um off subject aqui. Tá bom. Mas a ideia é você olhar naquela feira enorme e pensar o que isso pode melhorar na minha vida. Entrou num congresso, pensa nisso, o que vai mudar? Então, o que eu fiquei muito feliz é que, efetivamente, se alguém no mundo tinha alguma dúvida de que a tecnologia, a odontologia, ela ia chegar nos consultórios com toda essa força, eu acho que isso foi embora, porque esse evento do mês passado, ele consolida qualquer história. Fantástico. É isso. E pra gente encerrar, eu sempre fecho dessa forma. Se você puder dar um conselho direto para um médico, um dentista que tem vontade, ainda não começou, tem vontade de empreender, mas ainda está inseguro, o que você diria? Para a gente finalizar. Eu acho que ele deve buscar primeiro o básico, que é entender o que é empreender, que é você ter muitas dores, né? Você ser dono de negócio. Na verdade, nas pessoas, de um modo geral, ou elas vão ser donos de negócio, ou elas vão trabalhar para um dono de negócio. Exato. Falou, então, você assume o risco ou você trabalha para quem assume o risco? Então, você precisa saber para onde você quer ir. E são muitos os riscos, mas você não precisa começar... você começa aos poucos, entendendo, se profissionalizando, estruturando a sua marca, a sua empresa. Você tem um branding, ou o que você quer comunicar, quais são as suas cores, quais são o que você quer que as pessoas lembrem de você. Então, você vai pensar isso na cor, na fala, nas palavras, no gestual. Tudo isso vai comunicar. Então, o que você quer comunicar? E aí você vai encontrar esse seu lugar, né? Em termos de curso, a gente começa desde Sebrae, que tem cursos fantásticos, cursos gratuitos, como comunidades, como escolas de negócios. Uhum. Agora eu já fiz vários cursos em escolas de negócios, escolas dedicadas. Estou indo agora no primeiro semestre para uma outra escola de negócios, fazer uma outra imersão para trazer melhores soluções para melhorar o meu negócio para os meus pacientes, para os meus colaboradores, para os meus colegas. Sim, sempre que a gente faz o negócio crescer, ele cresce para todo mundo. Ele cresce para o primeiro cliente que a gente tem, que é a nossa equipe, os nossos funcionários, e depois para os pacientes que a gente atende. Né? Eu acho que tenta olhar para você e falar assim, olha, eu sou uma pessoa interessante, eu quero isso para... Desperta a tua curiosidade, sabe? Seja curioso com os temas. Corajoso. Isso. Eu acho que precisa... Vai lá e faz. Vai lá e faz. Exato. Se você ficar só esperando o momento ideal, ou às vezes a pessoa não começa a empreender porque ela quer que esteja tudo perfeito, tudo já pronto e tudo grande, não vai começar vai acontecer assim, né? Isso, nunca né? vai acontecer. Nunca vai acontecer isso. Jeito. E muitas vezes também algumas pessoas falam, Letícia, pra gente fechar, mas eu tô bem feliz aqui onde eu tava, né? E eu costumo dizer, realmente, você estava feliz. Eu já trabalhava muito bem com uma odontologia convencional. Mas hoje eu estou muito melhor, muito melhor. E onde você estava, que você estava feliz? Ia ficar igual para sempre? Será? Será que você também ia continuar feliz e tudo ia continuar? A gente sabe que não, que a vida não fica assim. As coisas não continuam como elas estão. As coisas são dinâmicas, são ciclos, são dinâmicas, são exato. Dinâmicas, então e com certeza está muito melhor, sem dúvida. Andréia, obrigada. Eu que agradeço. Foi um papo delicioso com muito você. Bom, viu? Muito bom. Obrigada pelo seu convite, obrigada pela troca de ideias e
vamos em frente aí, que tem muita coisa pra Isso gente aí, fazer tenho juntas. certeza que inspirou muita gente que assistiu aqui o nosso papo. Tomara que sim. Obrigada. Beijão, obrigada, viu?